Fala, meu querido estudante, você que está estudando para as provas do Enem 2021. Nós fizemos todas as questões do Enem 2020 digital. Agora a gente vai para a prova da parte impressa, né? Havia a possibilidade esse ano de escolher, o aluno poderia escolher entre o Enem digital ou o Enem impresso. A maioria dos alunos fez o Enem impresso, mas você que está começando a aprender ou então quer entender por que você acertou, o que você acertou é um pouco, talvez não seja a principal razão, mas por que você errou, a justificativa que você está fazendo. Nós vamos começar a resolução de todos os exercícios da área de física da prova de ciências da natureza. Então, vamos fazer passo a passo, assim como a gente fez na prova digital. Essa questão, que começamos com a 92, a prova de ciências da natureza, a versão amarela, ela ia da 91 até a 135, assim como era na questão da digital, né? Então, numa prova, no segundo dia de questão, as 45 primeiras questões, de 91 a 135, eram de ciências da natureza e de 136 até o 180 era a prova de matemática. Ciências da natureza, 3 temas, física, química e biologia, colocados em 45 questões, vai dar aproximadamente 15 questões para cada uma das disciplinas trabalhando especificamente. Claro que existem algumas questões que são interdisciplinares, mas nós vamos nos dedicar àquelas que trazem mais para o lado da física, né? Então ele fala que as panelas de pressão, e eu prometo fazer aí para vocês uma aula especificamente para falar sobre panela de pressão. Tem sido um tema muito importante, caiu na segunda fase da FUVEST desse ano, 2020, caiu também na versão digital do Enem. Então, questões sobre panela de pressão, física do cotidiano, têm sido bem abordadas, né? Então, as panelas de pressão reduzem o tempo de cozimento dos alimentos por elevar a temperatura da ebulição da água. Qual que é a ideia que se tem, né? Vamos tentar desenhar aqui só para você ter uma ideia do que está acontecendo. Você pega uma panelinha, panela de pressão que provavelmente você tem aí na sua casa, e aí você enche essa panela de pressão com água, né? E coloca lá dentro, por exemplo, algum alimento para cozinhar. Vou pegar aqui, por exemplo, um pedacinho de carne picada, né? Quem nunca fez, né? Vai fazer uma carne aqui, e aqui dentro você coloca, para funcionar bem, você tem que colocar a sua tampa. Vou colocar a sua tampa aqui. E dentro em cima dessa tampa existe uma válvula aqui que fica girando conforme ela começa a esquentar. Já devem ter visto essa panela aí funcionando normalmente. Quando você começa a esquentar, ligar o fogão aqui e começa a vir a chama aqui dentro sobre a panela, o que é esperado que aconteça? Que esse material aqui, tanto a água quanto o gás que está aqui dentro, ele comece a esquentar. Esquenta, esquenta e vai esquentando. E a pressão aqui no gás fica cada vez mais forte, né? Então a pressão aumenta aqui pelo gás. O que impede com que as partículas de água, de que a gente encheu aqui a panela, eles consigam evaporar. Deixa eu colocar aqui, parecer que é a carne que está evaporando. As partículas de água, elas querem, quando elas chegam na temperatura de 100 graus Celsius, a nível do mar, elas começam a evaporar. Porém, conforme isso aqui esquenta, os gases que estão compostos aqui dentro, eles também esquentam. E aí, com uma pressão maior, ele não consegue entrar em vaporização a água. O que promove isso? Qual que é a ideia que eu tenho? É para que justamente a água alcance temperaturas maiores do que 100 graus Celsius. Em alguns alimentos, o cozimento funciona melhor, né? Se nós ultrapassarmos a temperatura de 100 graus Celsius. Ele cozinha mais rápido, né? Então, ele tem mais... tem algumas carnes que quebram algumas moléculas que amaciam a carne, deixam da carne ficar dura. Então, se você, por exemplo, vai fazer uma carne e você quer que ela suba a uma temperatura bastante alta quando comparada a uma panela comum, coloque numa panela de pressão, porque conforme você vai esquentando, essa água aqui chega a temperaturas até maiores do que 100 graus Celsius. Mas por que isso acontece, né? Porque as moléculas de ar aqui também esquentam e elas pressionam, não permitem com que a pressão de vapor aqui seja vencida. E aí, como essa pressão de vapor não é vencida,
ela tem que ser muito mais forte para conseguir vencer a pressão de vapor. Aí ela começa a evaporar. Só que aí existe um limitador para isso, né? Porque conforme isso aqui vai aumentando, aqui também vai aumentando, né? A temperatura do vapor aqui aumenta. Só que ela não aumenta infinitamente. E é isso que é a importância da válvula. A válvula, ela chega até um limite onde essa pressão vem aqui, vai apertando aqui, e quando ela chega numa determinada pressão, ela sobe esse pininho e faz aquele barulho de da panela de pressão comum que você está acostumado. E aí é por isso que é muito importante você sempre ter a válvula muito limpa e muito bem cuidada, porque se você tiver com uma válvula entupida, esse gás de vapor não vai conseguir sair, e aí nós temos um problema que isso aqui pode ficar com tanta pressão que essa panela pode explodir aqui, né? Ela fica tão pressionada aqui dentro que ela não aguenta, e aí chega uma hora que eu vou fornecendo calor aqui, né? E ela explode, né? Explode e não aguenta essa trava que nós temos aqui do lado, não aguenta e ela explode. Por quê? Porque você está fornecendo calor, está fornecendo energia, energia. Se não tiver um limitador, que é essa válvula, ela vai só receber energia ficar cada vez mais agitada, até chega uma hora que ela explode, né? Então, é assim que funciona o funcionamento de uma panela de pressão. A partir a pressão de vapor aumenta aqui junto com a temperatura da água que está fazendo, o que faz com que a temperatura para que a água entre em vapor seja maior do que 100 graus Celsius. Se nós não tivéssemos essa panela muito bem vedada, você pode ver que existe uma borracha ao redor da sua panela de pressão, né? E ela não consegue fazer com que, de repente, ela escape. Se você colocar uma panela de pressão sem a borracha para vedar, não adianta nada, vai ser uma panela comum, uma panela que você tem na sua casa para fazer arroz ou para fazer algum material mais simples que não exige grandes temperaturas. Mas aí ele fala, os usuários conhecedores do utensílio normalmente abaixam a intensidade do fogo em panelas de pressão após iniciar a saída dos vapores, que é quando começa o barulhinho. Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita-se o aumento da pressão interna e os riscos de explosão. Não, quando eu diminuo, eu não evito o aumento de pressão interna. Ele continua aumentando a pressão interna aqui dele. Se eu abaixar ou se eu continuar no mesmo, ele vai ter aumento de pressão mais devagar, mas continua a aumentar a pressão, né? Mas não é por isso que você não consegue evitar esse sistema quando ele começa a fazer essa pressão. A dilatação da panela e a desconexão da sua tampa. Não é o motivo. Vejam que é a pergunta dele que tem que ser respondida, né? Ao abaixar o fogo, reduz-se a chama, pois assim evita a dilatação da panela. Então, se eu estou fornecendo calor para aquela panela, ela está aumentando de temperatura. Então, a gente não vai evitar a dilatação da panela. Então, mesmo que fornecendo menos calor, menos energia térmica aqui, ela ainda aumenta de temperatura, então não consigo impedir a dilatação. A perda de qualidade nutritiva do alimento, não, isso não está associado, a temperatura não está aí associada devido a abaixar o fogo. Então, isso aí, se você, claro, deixar queimar, né, a carne, até teria uma qualidade nutritiva, mas isso ele não é muito específico dessa situação. A deformação da borracha de vedação. Então, se você tiver esse problema de abaixar o fogo, a gente evita a deformação de borracha, ela não foi muito bem projetada para essa panela, né? Porque ela tem que aguentar altas temperaturas, altas pressões lá. Agora, o E, que é a alternativa com que a gente vai chegar, que é o consumo desnecessário de gás. Por quê? Quando você abaixa esse fogo, você já chegou no limite, né? No limite de temperatura. Você pode até fornecer calor aqui para cá. Só que essa água não vai chegar numa temperatura maior do que aquela. Porque por mais que você forneça calor a ela, esse calor aqui consegue se equilibrar através da fuga de gás por aqui. Esse gás que está saindo daqui, ela vai sempre permitir com que a temperatura não passe de um limite. Quando ela passar, o gás sai com mais intensidade. Aí ele fica nesse equilíbrio. Então é por isso que nós temos
aí essa válvula aqui que consegue mediar essa situação. Então, questão bem importante, bem tranquila para aquele pessoa que domina a física do cotidiano de uma panela de pressão. E aí chegamos na alternativa E. Tá bom? Primeira questão aí da prova impressa do Enem 2020. Qualquer dúvida, deixe seus comentários aqui para eu poder ajudar vocês. Beleza?